Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui no Instituto Plasma. Hoje a gente está com esse momento diferente, né? Vou mostrar para vocês a entrada do nosso espaço. Então convido vocês para entrar comigo aqui no Plasma. Olha a nossa entrada, que linda! Vamos lá, estamos conversando já, né? Estamos com barulhinho aqui na rua. E vou conduzir vocês por aqui, tá? Espero que vocês gostem do passeio. Então a nossa entrada aqui. Olha que lindo, flores. Vou tentar não deixar vocês muito tontos. Vamos chegando. Espero que um dia vocês possam vir, conhecer o nosso espaço. Ali tem alguns alunos. Vamos descendo, vou chegar daqui. É a entrada do meu consultório. Espero que todos possam vir um dia conhecer. O nosso espaço tem vários terapeutas, psicólogos, nutricionistas. Olha só que vista maravilhosa. Sempre quis compartilhar isso com vocês. Vou tentar não balançar tanto. Ali está acontecendo a última aula do curso introdutório de radiestesia. Bom dia! Bom dia! Daqui a pouquinho a gente vai conversar com eles. E vamos então falar sobre o assunto que a gente marcou para conversar hoje, né? Ah, Miguel, bom dia. Tamara, bom dia. Cristina, Gláucia, vamos lá. Vamos conversar aqui sobre o nosso tema de hoje. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar conversando com vocês daqui do nosso espaço. Estou achando aqui um lugar que o sol não fique atrapalhando, né, a nossa imagem. Primeira vez é assim no espaço novo, né? Acho que assim tá melhor. Então, vamos seguir nosso estudo de radiestesia. Eu venho conversar com vocês hoje a respeito da energia telúrica que a gente combinou. É isso. E essa live tem a proposta de falar a respeito do nosso trabalho, que está marcado para o dia 17, para a gente fazer um exercício de prospecção. Vou começar primeiro falando da gratidão à nossa Mãe Terra, Gaia, porque é sobre ela que nós vamos conversar hoje, na verdade. Essa terra que nos sustenta, que nos permite fazer o nosso trabalho, que nutre, é da terra, né, que vem todo o nosso sustento. Então, nossa gratidão a esse planeta maravilhoso, né, que a gente precisa cuidar dele com muito carinho. E seguindo com isso, é assim, existe uma crença ainda de que os pontos da Terra, né, os cruzamentos, os veios de água, as falhas geológicas, são pontos geopatogênicos. Quando a gente fala esse nome, dá a impressão que ele por si só, ele é nocivo na sua natureza. E isso não é verdade, porque a Terra
ela precisa circular a sua própria energia. O seu próprio campo precisa ter escapes, né? Precisa ter essa circulação de energia vital, como a gente também tem, né? Nós temos os canais de circulação da energia vital que a gente chama de nadis. E a Terra também tem. Ela tem os veios, né, de energia geomagnética que precisam circular. A Terra é viva, né? Ela é um organismo vivo. Então, ela também precisa manter a sua saúde. E para isso existem as linhas geomagnéticas. A gente conhece 3 linhas geomagnéticas que têm comportamentos, tamanhos diferentes umas das outras e direção do fluxo de energia. No nosso curso de formação de terapeuta, a gente estuda bem direitinho isso. Mas eu vou só falar rapidinho sobre elas, porque tem algumas coisas mais a mais também, além delas que circulam, né, no subsolo. Então, a linha mais conhecida é a linha Hartmann. Acho que vocês já devem até ter ouvido falar esse nome. Mas ela não é a única linha. Existem as linhas Curry ou Curry, depende de quem está falando. E a Peiré. A Peiré é a linha que menos se fala sobre ela. E ela é a linha que tem mais intensidade. O problema para o ser humano é a intensidade de cada cruzamento. Então elas fazem uns caminhos bem organizados e com sentidos definidos. A Hartmann, por exemplo, ela segue um fluxo elétrico de polo negativo e polo positivo, que faz com que ela se direcione no sentido norte-sul, leste-oeste. É assim que o fluxo dessa energia circula na Hartmann. Quando há um cruzamento entre a linha norte-sul e a linha leste-oeste, esse cruzamento de mais ou menos 2 por 2, 2 metros por 2 metros, ele ganha uma intensidade. E é aí que pode causar alguns sintomas e alguns desconfortos no ser humano e plantas e animais também. Então, entendam o seguinte: não é nocivo por natureza, só que é forte demais para o nosso campo. E para umas pessoas mais e para outras menos. Então a gente precisa olhar com atenção, mas não ficar com medo, né? Tem um livro muito antigo até, que chama Casas que Matam. Eu acho que algumas pessoas já devem conhecer esse livro. Olha esse nome, como faz uma coisa assim, né? Amedrontadora. E aí, quais são as questões, né? Que a gente precisa saber? Que quando a gente entende sobre o assunto e a gente começa a estudar como lidar com isso, porque a gente não vai reverter, assim, a gente não vai eliminar uma coisa dessa, um cruzamento Hartmann ou um cruzamento Curry, nós não vamos eliminá-lo, né? Ele vai continuar existindo. O que a gente precisa aprender é como neutralizar, e eu já vou dizendo que essa neutralização ela é parcial. O recurso que a gente tem, ele não vai zerar, porque a energia do planeta é muito mais forte que a nossa, né? Então,
Isso é uma coisa importante. O que zera, né, o que é 100% eficaz é não ficar em cima do ponto. Por isso que quando isso aparece numa medição de imóveis, a gente precisa ver se é possível não trabalhar ou dormir em cima desses pontos. E isso é o mais importante. Porque se a gente pensa e a gente sabe que isso está em todo o subsolo, aonde eu vou ficar, né? A gente só não vai dormir e a gente não vai trabalhar ou estudar por horas em cima desse ponto. Então, isso é possível a gente conseguir se colocar num ambiente de forma que a gente não fique em cima do ponto. Só que aí existe mais algumas coisas, né? Então eu consigo não ficar em cima do cruzamento. Mas e se nesse ambiente tem uma falha geológica, que é quando a terra, as rochas se abrem e um vazamento de energia ou de gás pode subir e afetar esse ambiente? Olha, eu acho que a gente encontra poucos ambientes assim, que sejam tão complicados. Mas aí é o que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar para neutralizar o melhor possível, certo? Outra coisa interessante que existe também são os famosos veios de água. Eu acho que esses são os mais famosos da geobiologia, que todas as vezes que a gente vai conversar com alguém, está citando isso, né? Ah, porque será que tem veio de água? Descobriu que tem veio de água e isso pode estar prejudicando a saúde. O que seria de nós se não fossem os veios de água? Como a vida poderia acontecer se essa água subterrânea não existisse? Entende a importância disso? Então, é por isso que eu reforço que não são patogênicos pela sua natureza. A natureza é vida. A gente é que não dá conta da energia, né? O nosso corpo não suporta. E eu ainda digo, para umas pessoas é mais forte, para outras é menos. Tudo depende do indivíduo que está em cima disso. E os veios de água, eles podem ser de vários tamanhos, eles podem ser de várias larguras, eles podem estar mais próximo da superfície, eles podem estar mais profundo, né, na terra. Então a gente vai ter mais impacto disso se eles são mais próximos. E também tem mais um item que faz com que o veio de água seja mais forte ou menos forte, é a sua vazão de água, né? Assim, a sua corrente, como se fosse um rio subterrâneo, como está esse fluxo, se esse fluxo está muito intenso, se esse fluxo está suave. Então, depende disso, de como essa água está correndo no subterrâneo. E também existe um outro termo que aí as redes hidráulicas também a gente tem que cuidar de não ficar em cima delas. E eu já falei das linhas, né? Das 3 linhas, as falhas, terrenos vulcânicos. A gente não tem muito por aqui, né? Aqui em São Paulo, mas tem regiões do Brasil que tem. E aí é muito forte também. Esses são a vibração, né? Imagina o que é estar num terreno vulcânico. As jazidas minerais também são vibrações consideravelmente fortes para nós e a gente precisa ter cuidado mesmo com isso e usar os recursos que a gente tem de neutralização. Falando da neutralização,
Ó, essa live é uma coisa bem rápida a respeito desse tema. Nós vamos olhar com mais cuidado no workshop, que vai acontecer dia 17, agora de junho, sábado, aqui no espaço. Então ele é um workshop presencial. Por quê? Porque a gente vai procurar, eu vou marcar antes, né? Mas nós vamos experimentar o que tiver de telúrica aqui. Então é legal aprender sentindo o corpo, como o seu corpo reage quando ele está em cima de um cruzamento Hartmann. Como o seu corpo reage quando você está em cima de uma falha, em cima de um veio de água. Como esse corpo reage? Nós vamos fazer essa experimentação aqui no dia 17. E vamos detectar também com o pêndulo e com o dual rod. São os dois instrumentos mais fáceis da gente lidar com isso. Como marcar e mapear isso no solo, porque a gente pode desenhar essas linhas, ver onde estão os cruzamentos, e aí você expande esse desenho e você consegue saber onde estão os outros cruzamentos. E o que adianta a gente saber se não tiver o que fazer com aquilo, se a gente não conseguir resolver, né? Saber só por saber não vai adiantar. Então eu vou compartilhar com vocês também no workshop essa possibilidade de neutralizar com alguns gráficos. Existem instrumentos diferentes, como um disco de chumbo, e eles dão um pouco mais de trabalho para manutenção. Então eu vou ensinar vocês a trabalharem com neutralização com gráficos que são mais simples. Porque não está dentro do curso, não tem toda uma teoria por trás, como é no curso. O nosso curso é longo, a gente estuda bastante. Então a gente vai fazer dessa maneira, encontrar o local e aprender como colocar um neutralizador. E por isso que eu continuo dizendo, como eu sempre digo, gente, tudo isso se for necessário. Porque às vezes não tem necessidade de neutralizar o foco. Às vezes aquele ponto, aquele cruzamento, aquela falha não está interferindo no ambiente. Porque às vezes ninguém fica em cima dele. Então não é um problema. Ninguém dorme em cima dele, ninguém trabalha em cima dele, sentado, né? Não passa horas ali, então ele não vai ser tão prejudicial, ele não vai prejudicar a vida de ninguém ali, porque essa energia telúrica, que a gente chama de verde elétrico negativo telúrico, telúrico porque vem da Terra, ela sempre, a vibração disso tudo, ela segue na vertical. Então, isso é uma coisa muito importante a gente saber. Ela não se espalha como se você jogasse uma água no solo e ela se espalha a água, né? Essa energia não, ela tem uma característica de subir na vertical. Então, para cima é que ela vai incomodar. Algumas pessoas sentem dor de cabeça, algumas pessoas podem sentir náusea e ao longo do tempo podem ir adoecendo, porque vai desgastando. Imagina você dormir sobre um local que desgasta a sua energia. Você pode acordar cansado sempre. E aí, ao invés do seu sono ser um sono reparador, você pode ficar mais cansado do que se tivesse acordado em outro lugar. Então, muitas situações, às vezes só de mudar de lugar já melhora, né? E eu tenho um caso interessante em relação a isso. Uma vez um amigo me procurou há muitos anos atrás. Hoje essa menina é uma moça.
Ela era uma bebezinha na época e ele me procurou dizendo que ela não... Ele achava curioso porque ele colocava ela no berço e eles colocavam ela para dormir e no outro dia ela sempre estava amontoadinha assim num ponto do berço. E que isso começou a ocorrer toda noite. Eles acordavam e ela estava lá emboladinha, sempre no mesmo lugar. E eles colocavam ela deitada normalmente. Aí ele me pediu para olhar se tinha alguma coisa estranha acontecendo ali, por que ela ficava daquele jeito. E aí eu fui fazer a medição do imóvel deles e percebi que tinha uma telúrica embaixo do berço. E o que a minha sugestão foi, ó, muda o berço de lugar. E foi o que ele fez. Ele mudou o berço de lugar e a bebezinha continuou dormindo normalmente, sem ficar encolhida no canto. Por quê? Porque tanto o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, a gente percebe. E aí a defesa do bebê, que é puro inconsciente, era se retirar daquele ponto. Encontrou uma maneira de não ficar naquele ponto que era desconfortável. Porque o que acontece também é que às vezes a criança fica irritada, às vezes não dorme, né? Poxa, vai pro berço, nunca dorme direito. Então pode ser, eu não estou afirmando, tá? Porque assim... sempre a gente tem que fazer uma pesquisa para saber exatamente o que está acontecendo, mas realmente a energia telúrica pode dar um pouco de trabalho na hora de dormir. Então, se vocês sentem algo do tipo e conseguem fazer uma mudança da sua cama de lugar, experimente outro lugar, pode ser que fique melhor. E para trabalhar também, eu mesma passei por isso no meu consultório anterior. Eu sentia muita dor no baixo ventre, conforme eu ia ficando ali trabalhando. Lá onde eu trabalhava, tem uma condição eletromagnética tão forte que a bússola, ela fica meio pirada lá dentro, sabe? Então a gente mede o norte em vários pontos e cada hora dá para um lugar. Isso é quando tem uma carga eletromagnética muito desorganizada. E era um prédio, então por concreto, toda a ferragem, né, que faz para poder sustentar um prédio, dava aquela característica no lugar. E aí foi passando o tempo e eu comecei a reparar isso comigo. E pedi para minha aluna fazer uma verificação para mim, a Suza mesmo na época, e ela detectou que realmente tinha uma questão ali onde eu ficava sentada e que eu deveria fazer essa neutralização com um certo tapete, que é uma outra possibilidade também. E aí eu demorei um pouco para fazer, confesso, mas quando eu coloquei o tapete, aquela pressão no baixo ventre ficou muito mais... Ela não sumiu, mas ela ficou mais leve. E eu mudei de espaço, de trabalho, né? Agora a gente está aqui nesse espaço maravilhoso e isso não incomoda mais. Então, é importante a gente cuidar do nosso ambiente sem medo, mas fazer uma investigação se algo chama atenção. O que mais que pode acontecer, né, quando esse ambiente não está tão saudável? Os bichinhos, os nossos pets, os nossos bichos de estimação, eles são os primeiros a sinalizar. Se eles ficam adoecendo, né, com doença recorrente, difícil de curar, provavelmente é uma questão com o ambiente, se não for é uma questão com o tutor, porque por eles são saudáveis por natureza. Então eles também sinalizam.
E uma coisa muito curiosa é assim, só um minuto. Alguém está perguntando, e quando a criança dorme muito? Olha, quando a criança dorme muito, eu não consigo perceber que tem uma questão com o local que ela dorme. Porque quando o local alguém dorme, né, incomoda, ele vai fazer com que a pessoa não queira estar no lugar. Eu não consigo imaginar agora o que poderia estar causando isso na criança. Precisaria fazer uma investigação na energia da criança, tá? Deixa eu voltar aqui. Os felinos gostam dessa energia. É muito interessante isso. Os gatos, que são os felinos com quem a gente convive mais, eles preferem o lugar aonde essa energia telúrica está vibrando. Então, onde seu gatinho gosta de ficar, pode não ser bom para você. Já o cachorro já é mais parecido com a gente. Então, ele prefere o lugar que está com uma vibração mais equilibrada para o ser humano. Já os felinos não é bem assim. Então, não é sempre, mas se você fala, nossa, ele sempre tá ali, porque eu ouço, né? Eu não tenho gato, mas eu vejo pessoas que falam muito assim: ele gosta de ficar na minha cama. Ele tá ali, não é porque a sua cama tá em cima de uma telúrica, é porque você tá ali, então ele vai ficar junto. Mas quando ele tá sozinho e ele gosta muito de um lugar, ele pode estar escolhendo um lugar que é o lugar dele, que pode ter uma telúrica ali vibrando. E se você é radiestesista, experimente fazer essa verificação e depois me conta se você encontrou alguma coisa, o que você encontrou, e para ele não faz mal, né? Por isso que eu falo, depende para quem a gente tem que neutralizar ou não precisa. Então, essa é a nossa conversa aqui em relação a geobiologia. Tem muita coisa para falar. Se eu for falar tudo agora, nós vamos ficar aqui o dia todo conversando sobre isso. Por isso que eu marquei o workshop para a gente conversar. Porque tem vários tipos de possibilidades de neutralizar. Dá para neutralizar o ponto, dá para neutralizar ele entrando na casa, com geopuntura, com pedras de compensação. Tem muitas possibilidades. Então não dá para a gente conversar sobre isso agora. Então eu vou convidar vocês novamente para fazer a inscrição para o workshop. Entre em contato comigo. E eu vou dizer aqui uma coisa. Olha, estou vendo alguém aqui muito importante para mim. Letícia, minha filha, te amo. Grata, meu bem, por estar aqui com a gente. Nossa, esqueci. Isso. Workshop, né, dia 17, para a gente trabalhar isso com mais atenção e na prática. E eu quero dizer que eu vou lançar agora para vocês que estão assistindo a live. Para quem assistir essa live de hoje até quarta-feira, entre em contato comigo, fala, olha, Erika, eu assisti a sua live tal dia e a gente vai... aí eu vou dar um desconto maior para quem fizer isso, tá? Então eu tô abrindo para vocês que estão assistindo a live, que estão se interessando. Marca no comentário que assistiu a live. Acho que assim fica mais fácil para eu me organizar, né, Tamara? Assim que você assistir a live e ouvir esse recado que eu tô dando agora, até a próxima quarta-feira, você vai lá, marca no comentário, Érica, acabei de assistir a sua live sobre o workshop de ambientes.
E aí eu vou dar um desconto bem legal para você para fazer o workshop, tá? Ele tá com o preço fechado de R$ 800, mas eu vou fazer um desconto bem legal para você que fizer isso que eu tô falando agora, tá bom? Se você sabe de um amigo que quer, ou de uma amiga que quer fazer, que quer conhecer, é presencial, então eu sei que isso não facilita para algumas pessoas, mas se você está aqui por perto, é um dia só, vem aqui, a gente passa um dia muito gostoso, estudando e praticando, e vocês vão adorar, porque eu amo fazer isso, e é muito interessante essa aula prática de equilíbrio de ambiente, tá bom? Eu agora quero fazer um convite para a gente falar um pouquinho com o pessoal ali dentro. Estou falando também do curso introdutório de radiestesia. Ele vai começar agora, não me lembro o dia, mas é no meio de junho com a Susan. Então eu vou ali, vou atrapalhar a aula dela um pouquinho, só para vocês conhecerem ela presencialmente, pessoalmente. Vamos caminhar mais um pouquinho, segura aí. Eu vou fazer o melhor possível para não deixar vocês muito tontos, tá bom? Vamos lá. Vamos chegando aqui. Licença. Eu vou apresentar a Susan. Olha aqui os alunos da Susan. E aí, Susan, como que tá? Só vira aqui por causa do reflexo. Então tá indo, vem pra cá. Isso. Caminhando agora, a gente vai para tratamento terceiro. Conta um pouquinho do curso. O curso é uma introdução, nós vamos aprender a parte histórica do curso primeiro, que vai explicar da onde veio, como veio, se já usaram ou não, quando se iniciou o uso da radiestesia. Depois dessa parte histórica nós vamos entender um pouco como funciona, né, a captação das energias para a medição radiestésica, e depois a gente entra já no como usar o pêndulo, como calibrar o pêndulo, os seus movimentos de sim e não, e depois disso nós vamos propriamente entrar na medição mesmo em tratamentos com ervas, cristais, gráficos, cores, e identificando quais são, dentro do tema proposto de tratamento, quais são as influências ali. E aí depois a gente ensina a montar os gráficos, ensina a montar o timer, ensina a montar o testemunho, ensina a montar como monta o tratamento de cores, de cristais e de ervas, e a finalização desse tratamento. Que dia é mesmo? Porque eu esqueci o dia que começa. É dia 14 de junho, não é? É uma terça-feira. É na terceira semana, terceira e quarta semana de junho e a primeira e segunda semana de julho. Isso. O horário? É das 18 às 21. Grata, viu? Desculpa atrapalhar a aula de vocês. Alguém pode dar um parecer do que vocês gostaram do curso? Patrícia? Oi. Bom, eu achei o curso fantástico, assim, estou aprendendo bastante e eu acho que é muito válido, porque você aprende como realmente trabalhar o pêndulo, tira algumas mistificações que nós temos e o resultado é fascinante. Eu estou encantada realmente com o curso. Grata, viu? E aí, Bia, vamos conversar com o pessoal um pouquinho? Você incentiva que alguém venha estudar aqui? Com certeza, eu estou aqui revisando, eu já fui a primeira aluna, adorei o curso, foi muito construtivo e agora eu estou aqui revisando para começar de fato a fazer os tratamentos. Renato? Puxa vida, eu acho que é um grande aprendizado. A gente acaba se descobrindo, quer dizer, se redescobrindo em questões que a gente nem imaginava que nós teríamos acesso.
Esse curso ele traz uma segurança muito grande, ele dá firmeza e faz a gente acreditar que a gente pode fazer uma diferença tanto na nossa vida, mas para o próximo. É fantástico, é uma delícia, é um grande presente. Agradeço ao Instituto Plasma por essa oportunidade. Gratidão total. Bom, pessoal, aqui então, falando mais um pouquinho sobre o curso, convido vocês a virem estudar com a gente aqui no Plasma. Temos muitas coisas interessantes para contribuir com vocês e cada experiência de curso é também importante para nós. A gente também cresce, sempre é uma troca. E então eu peço que vocês considerem com carinho vir aqui conversar com a gente, estudar com a gente. Esse curso é à noite, essa próxima turma da Susan é das 6 às 9. E futuramente a gente volta com a aula aos sábados. Então vão se organizando, fiquem atentos. Entrem no link da bio para entrar no nosso grupo, que por lá vocês vão saber tudo o que precisa para poder seguir esse conhecimento e autoconhecimento aqui com a gente. É isso. Tamara, esqueci alguma coisa? Eu tô achando que tá bom assim. E agradeço vocês muito mesmo por estar dando essa atenção aqui para o nosso Instituto Plasma Radiestesia Radiônica, por estar aqui conversando comigo. E aí a gente se vê, sem ser na próxima quinta, na outra quinta, tá bom? Gratidão, ótimo sábado, aproveitem esse dia maravilhoso e até logo. Entrem lá no grupo para a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Um beijão e até mais.